Qual o efeito psíquico da pandemia? Essa pergunta tem chegado até nós da seguinte forma: será que eu não estou excedendo nos cuidados, né? Eu estou me percebendo ansioso demais? Ou eu tenho dormido muito, parece que eu estou na fuga da realidade, o que está acontecendo comigo? Né? Eu tenho me sentido mais triste, enfim. Essa pergunta é pertinente, pessoal. É pertinente. A pessoa tem que se preocupar com isso sim, tá? E eu vou dizer por quê. Essa semana, vou ler aqui para vocês rapidamente, houve uma divulgação da Organização Mundial da Saúde no dia 13/5/2020, falando o seguinte: o impacto da pandemia na saúde mental das pessoas já é extremamente preocupante, afirmou Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. O isolamento social, o medo de contágio e a perda de membros da família são agravados pelo sofrimento causado pela perda de renda e muitas vezes de emprego. Né? E aí ele segue dizendo, né, o que os relatórios indicam, um aumento dos sintomas de depressão e ansiedade em vários países, e aqui tem o percentual de cada país e os segmentos, né, que são mais afetados por isso. Falam das crianças, que hoje estão em isolamento, sem convívio, dos idosos que estão realmente se sentindo muito sozinhos, né, e no momento em que eles já se percebem aí mais vulneráveis, evidentemente. Então, e pessoal da saúde, da linha de frente, que estão com muito medo, né? Médicos, enfermeiros, enfim. Então, é bem importante você dar uma olhada nisso aqui. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão de saúde mental hoje. O meu nome é Márcia Cristina, eu sou psicanalista. E quando eu decidi fazer esse canal, né, montar esse canal há cerca de 3 anos atrás, pessoal, eu não dei o nome de saúde e superação à toa. Eu realmente acredito que é possível superar. Não minimizando os problemas, né? E dizendo para você, vai lá, você pode, você consegue. Esse você pode, você consegue serve para muita gente, mas as pessoas que estão sofrendo algum transtorno mental, seja depressão, transtorno de ansiedade ou pânico, não é assim que funciona. Você precisa de tratamento, você precisa saber contra qual inimigo você está lutando, né? Por isso que eu trago tanta informação aqui, dizendo que é uma depressão, que é um transtorno de ansiedade. E sempre trazendo sempre nesse viés de que é possível superar. Mesmo que não haja cura, é possível você saber lidar com essa circunstância. E agora, no caso de pandemia, o que a gente faz? Né? Onde a gente não sabe onde é que isso vai parar. A gente não tem nenhuma segurança de que essa doença vai chegar até nós e vai nos levar, ou a nós, ou a um dos nossos parentes, amigos, queridos, né, pessoas que a gente ama. A gente não tem essa segurança. Então, o que acontece na mente? Né? Quero, né, só para finalizar, vou fazer um vídeo bem rapidinho aqui para a gente só pensar sobre isso. O que acontece? Diante de uma situação de impacto, qual é a nossa reação imediata para todos nós, né? Ou para a maioria de nós? Considerando que a psicanálise não existem normais, os normais da psicanálise são os neuróticos. Então, para a maioria de nós, o primeiro impacto é o medo. O que acontece depois do medo? A gente não consegue, o aparelho psíquico ele não consegue lidar com o medo durante muito tempo, sem de alguma forma se organizar. Como é que o psiquismo se organiza? Ele vai buscar um mecanismo de defesa. Então, se você tem um limite de, vamos dizer assim, de não estresse, né? Deixa eu usar essa caneta aqui como ilustração. Sei lá, vamos imaginar que esse aqui seja o seu aparelho psíquico. Até aqui é o seu nível de não estresse, né? Aqui tá tudo bem, tudo tranquilo, você não tá... É a famosa zona de conforto, tá tudo bem. Quando acontece alguma adversidade, você começa, a energia psíquica começa a ser alterada, tá subindo. Tem informação lá na China de que tem epidemia, e chegou na Europa, e chegou nos Estados Unidos, chegou no Brasil, pandemia, tá aqui, tá do lado. Então, o nosso aparelho psíquico, ele é bombardeado
pelas histórias e individualmente você vai traduzir isso como: vou perder minha família, vou perder meu emprego, meus sonhos vão ser impedidos. Então, é acionado um mecanismo de defesa para a gente voltar para esse nível aqui, chamado, tem um conceito chamado um nível de constância, tá? É como se nesse nível aqui, nesse conceito, onde você, nesse limite, você consegue lidar bem com as situações, então, nesse princípio da constância, o teu mecanismo de defesa vai acionar, por exemplo, uma negação. Não, não está acontecendo nada disso. É mentira, é exagero, aí você vai pegar sua bicicleta, vai andar por aí sem máscara, e ainda vai chamar um amigo para fazer um pedal. Enfim, você vai para a praia, você vai, sei lá, se reunir com os amigos para fazer um churrasquinho, você vai começar a caminhar por aí. Por que isso, pessoal? Porque o psiquismo não consegue lidar com essa realidade, que é frustrante, que é de impacto, que vai contrariar as suas vontades. Então, você acaba seguindo por um mecanismo de negação. Todos nós acionamos isso em alguma medida, tá, pessoal? Eu estou indo no excesso aqui, no exagero, para você tentar se entender qual o nível que você está. Se você percebe que você está destoando muito da maioria das pessoas, é possível que esse mecanismo de negação esteja acionado aí em você, tá bom? Então, fique atento, porque você pode estar numa roleta russa, né? Você pode estar correndo risco e colocando outras pessoas em risco também. Por outro lado, tem as pessoas que tá aqui, precisa voltar aqui para o princípio da constância. Qual o mecanismo que é acionado? Aquele mecanismo voltado ao controle absoluto. Se eu souber de todas as informações, eu não vou me infectar. Então você fica desde o primeiro noticiário da manhã até a hora que você vai dormir, zapeando lá, buscando todos os canais que estão dando informação sobre coronavírus. Então, uma super informação, né, massivo, e isso acaba te prejudicando. É um mecanismo inconsciente que, por conta desse medo que você está sentindo, você precisa ter todas as informações, tá? Isso é prejudicial porque vai te levar a sempre construir algumas histórias catastróficas. Então, toda vez que você vê aquilo lá, você, em vez de se acalmar, você vai ser levado a se enxergar dentro de uma UTI com respirador, tá? Então, ambos os casos são preocupantes, né? A gente não pode minimizar o problema, mas também a gente não pode exagerar no controle do problema, né? Tentando ter controle absoluto do problema. A doença está aí, tem algumas formas de você se proteger, vai se isolar, se possível, vai usar álcool em gel, vai tomar medidas de maior higiene nesse momento. Então siga as recomendações, né? Mas não fica 100% do tempo olhando para a televisão, que isso vai te prejudicar, tá bom? E aí, pessoal, além de todas as informações que a gente já recebeu dos infectologistas, enfim, a gente também tem recebido muita informação da área de saúde mental. Então, os psicólogos estão cansando de falar o que tem que ser feito. Você tem que ter uma rotina, você tem que se alimentar direito, você tem que ler um livro, você tem que se ligar a alguma coisa que você tenha muito prazer, música, vai assistir a televisão um pouco, né, num programa lá mais que você possa relaxar um pouquinho, quem tem Netflix vai assistir lá um filme, uma série, né? Aliás, sobre série, só um parêntese aqui, eu vou fazer um vídeo também sobre a série da Netflix, Freud. Tem muita gente me perguntando o que é, aquele Freud mesmo, aquilo é verdade, é mentira, enfim. Vou fazer um vídeo só sobre isso. Se você não é inscrito no canal, aciona o sininho aí, que assim que eu colocar esse vídeo, você vai ser informado, tá? Então, só um parênteses nesse sentido. Então é isso, pessoal, né? O ideal é que a gente se mantenha no meio termo, né? Nem tanto e nem tão pouco. Buscar o equilíbrio individual, se a sua tendência é mais de controle e se te faz bem, sei lá, todo dia passar álcool em casa, passar
água sanitária, né? Faça isso, não tem problema nenhum. Se você é mais ligado aí na negação e que você quer um pouco mais assistir os seus filmes, faça isso, mas sempre atentos aos excessos, aos exageros, tá? A minha forma de ver a saúde mental, né, em termos de pandemia, vamos dizer assim, é que vai acontecer exatamente o que já está acontecendo com o vírus. Se você, por acaso, for contaminado com o vírus, a sua chance, né, de desenvolver uma doença, né, e de chegar a uma condição extrema e problemática é muito menor do que a chance de você passar bem por essa doença, né, até de forma assintomática, como eles têm falado. No caso da saúde mental, a mesma coisa. Pode ser que você tenha esses sintomas, né, perca o sono, fique mais irritado, fique mais preocupado naturalmente, mas você não vai desenvolver um transtorno ansioso e nem vai entrar em depressão, tá? Eu acho que isso já nos dá um certo alívio ao pensar numa doença aí que tem todos esses efeitos colaterais, né? E o grande efeito colateral dessa doença é um resultado negativo aí na questão da saúde mental, tá bom? Bom, era isso, espero ter ajudado. Muito obrigada e até o próximo vídeo.